Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital, Dimari Planejados e Colchão Bioanatômico, único como você. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. No bloco Empreendedorismo de hoje, vamos conversar com quem representa uma visão de futuro aliada ao compromisso com o desenvolvimento regional, o empresário Giuliano Vendrúsculo, diretor fundador da Impacto Soluções Contábeis, empresa com 24 anos de atuação e filial em Santiago. É referência no atendimento a médias e grandes organizações, além do agronegócio de Santa Maria e região. O empreendedor também é sócio da Guapo Sucessão e Governança e integra o quadro de sócios do Grupo Diário. Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, pós-graduado em Gestão Empresarial pela UFSM, MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e mestrando em Sucessão Familiar e Governança pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal. Atua como professor na Fundação Getúlio Vargas. Uma honra contar com sua presença aqui em nossos estúdios. Vamos conhecer um pouco mais dessa jornada marcada por inovação, por liderança e compromisso com o desenvolvimento de Santa Maria e região como um empreendedor nato. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Giuliano Vendrúsculo. Giovana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A honra é toda minha, né, da gente poder trocar ideias, né, poder crescer, né, porque essa é uma das experiências que a gente já tem como professora, Giovana, que quando a gente está dando aula, a gente pensa que está lá ensinando. Não, nós estamos muito mais aprendendo do que ensinando. E esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Realmente, mas a sua bagagem como professor também auxilia muito nas negociações, considero bem importante. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, com uma trajetória de 24 anos, a Impacto acumula uma ampla experiência no setor. Diante disso, qual é a perspectiva futura na contabilidade e do empreendedorismo, com a empresa acompanhando as tendências do mercado? Como a Impacto traduz esse acompanhamento, as nuances do mercado e se posiciona junto aos seus clientes? Perfeito. Giovana, a Impacto nasceu numa crise, certo? Uma crise societária e que nós tivemos a oportunidade, na época, de estarmos na iniciativa privada e vimos para abrir a nossa empresa, né? Então, a gente percebe que a crise, ela gera alguns desconfortos, mas ela gera oportunidades, certo? Essa é a nossa visão de futuro. O contador, e aí vamos distinguir o contador e o empresário contábil, né? Porque nós temos uma empresa e ela visa resultado. Só que resultado é uma consequência de nós enxergarmos uma demanda de mercado, de nós montarmos uma estrutura para isso e atendermos as necessidades e expectativas dos nossos clientes. O que eu vejo a visão de futuro? O tempo das informações, ele diminuiu. Então nós, os profissionais da área contábil, temos que estar ligados diretamente à questão operacional e estratégica dos nossos clientes, organizar o início da informação, lá onde ela é formada, certo? Lá dentro de um departamento financeiro, do departamento contábil, do departamento fiscal, para que essas informações venham para nós em tempo hábil e confiáveis, certo? Uma das tendências, Giovana, que eu vejo é a terceirização da contabilidade dentro do cliente, certo? Isso faz com que ela fique conhecendo o dia a dia e transforme esses dados que estão sendo gerados no dia a dia em informações ágeis e confiáveis, vou frisar isso, ágeis e confiáveis na tomada de decisão do empresário.
A empresa empreendeu em meio à crise, conforme você falou, e expandiu e está hoje em uma linda sede, não é? No bairro Nossa Senhora de Lourdes. Perfeito. Você comenta aí sobre a complexidade da contabilidade e o avanço digital da contabilidade também contribuiu para isso, para a gestão contábil e tomada de decisões estratégicas. Então, a contabilidade deixou de ser meramente operacional. Sem dúvida. Olhe bem esse gancho. Você falou da nossa sede, certo? O nosso produto, ele é subjetivo. O que nós enxergamos? Uma boa sede que dando uma... Isso eu percebi na pandemia, no ano de 2020, né? Quando as nossas relações, os nossos colaboradores foram para casa, que nós não podemos mais circular, eu percebi ali, foi o marco da tomada de decisão, de que nós tínhamos que ter uma sede condizente com a nossa, com o entregável, para transformar o nosso subjetivo em objetivo. Claro. Certo? Ali eu consegui materializar um ambiente interno e também uma visão de mercado de dizer, sabe porque tem a ideia de que o contador é aquele que fica atrás da mesa, quietinho, calculando. Não. Isso é coisa do passado. Do passado, certo? A tendência nossa é nós usar. Hoje a gente já usa inteligência artificial, já usa tecnologia para quê? Para integração de dados. Não tem mais, Giovana, nós está digitando, não tem mais, certo? Nós temos realmente. nós temos que, onde que é a nossa visão? É na análise dos dados. E nós vamos ter aí uma oportunidade, Giovana. Qual é a oportunidade? Com a vinda agora da reforma tributária, certo? Vai abrir um leque de oportunidades para nós contadores enxergar que isso é uma mudança estratégica na forma de fazer negócios. Vai mexer com o departamento de compras, vai mexer com a formação do preço de vendas, vai mexer com o fluxo de caixa das empresas. Então isso, nós profissionais somos talvez as pessoas mais habilitadas para mostrar isso para os empresários. E, conforme você falou, há necessidade de uma adaptação constante. Você evoluiu, mudou de sede, investiu em qualificação estrutural e qualificação de equipe, que é muito importante, né? Porque é preciso hoje, compreendo que é preciso antecipar as tendências para orientar os seus clientes. Quando você fala aí na reforma tributária, a reforma tributária representa uma grande mudança no cenário econômico. Geral. Né? E exige uma atenção redobrada por parte dos empreendedores. Então, ter essa consultoria, né, essa atenção por parte de uma contabilidade ágil e eficiente é fundamental nesse contexto. Giovana, você falou em cenário econômico e eu vou um pouco mais além. Cenário econômico, financeiro, estratégico e comercial, certo? Das empresas e da maneira como fazer negócio. Vários cenários, certo? E você falou também a questão de manter-se atualizado. Dentro da sede da Impacto, nós temos lá e deixamos o andar em um projeto chamado Faculdade de Impacto. Eu tenho que treinar a minha equipe, certo? Eu tenho que treinar, além das competências técnicas, certo? Sim. De saber fazer as questões comportamentais, de saber como fazer e como reagir perante as dificuldades e a comunicação frente a frente com o fisco, com os clientes e com as demais equipes operacionais. Isso é constante. Perfeito. A contabilidade voltada ao agronegócio também é um dos pontos fortes da Impacto e é um segmento que ela está investindo neste momento. De que forma a empresa está atuando, então, nesse sentido? O agronegócio foi um segmento que nós enxergamos ele há 8 anos atrás, certo? E entendermos ele e temos hoje um produto bem definido. É outra equipe, é outra metodologia de trabalho, porque a comunicação é diferente. O que nós enxergamos, Giovana? Que o setor do agronegócio ele está passando por um processo de profissionalização. Já tem muitas questões, digamos assim, de agricultura com precisão lá dentro da parte produtiva, lá na lavoura, lá no grão. O que nós enxergamos? Que tem que ter uma profissionalização também na parte financeira, tributária e estratégica. Então nós lá da Impacto temos o foco, esse ano de 2025 e 2026, dentro do nosso planejamento estratégico, é crescermos no plano do agronegócio, levando para o empresário rural, vou frisar, certo? Sim. Empresário rural, essa visão estratégica, organizacional que a contabilidade proporciona aos negócios. Ainda mais o agronegócio vindo
de 4 períodos com dificuldades Grandes de produção, dificuldades. aperto de caixa, aí que a nossa profissão aparece. Entra em ação. Exatamente, orientando qual Claro. é o melhor caminho, né? É isso que nós enxergamos na nossa visão contábil. A contabilidade, quando bem aplicada, ela, além de corresponder a essa expectativa organizacional, ela também potencializa os resultados do homem do campo, né? Do homem que trabalha no campo. E nós estamos falando do agronegócio que ele é essencial para a cadeia produtiva, tem um papel essencial na economia do nosso país. Perfeito. Não é? E é preciso estar atento, de fato, para essas necessidades do produtor rural, que são específicas, conforme você falou. As particularidades do campo, da gestão patrimonial no agro. Gestão patrimonial e gestão financeira. Hoje o agricultor tem que saber quanto é que é o custo do talhão, quanto é que é o custo do saco de soja, do quilo do boi. Isso a contabilidade é a melhor ferramenta para fornecer. Gestão né? financeira de safra. Exatamente. E tem softwares para isso e tem processos para isso. Né? E aqui só reforçar aí, Giovana, você falou em resultado. Sabe que essa palavra me acompanha muito. Eu defendo, junto à classe empresarial, certo, que o que nos move e o que nos diz se o empresário está tendo sucesso ou não, se está no caminho certo, é o resultado que a empresa dá. Lá nós temos por premissa, todos os nossos clientes recebem um relatório gerencial com análise econômica e análise financeira, certo? Que tem lá faturamento, despesas, custos e a linha de lucro. Eu foco muito, esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque se a empresa tendo lucro, ela paga os impostos, ela paga os fornecedores, ela abre mais caminhos de emprego, ela abre oportunidades de toda a cadeia produtiva, certo? Só que nós temos que entender que resultado é consequência do nosso dia a dia. E essa filosofia nós também levamos para o agronegócio. Perfeito, eu concordo plenamente que o resultado é tudo. Né? Então, se prepara, se monta as estratégias, se vai a campo, atende o cliente, mas no final o que conta é o resultado. A última linha do relatório gerencial. É o sucesso. É isso aí. E isso aí a Impacto tem trabalhado bastante nesse sentido e avança a passos largos. Sobre 2 aspectos. Primeiro, medir, tá? Porque a gente só gerencia o que se mede. Vamos medir o resultado. E segundo, eu tenho esse resultado, né? O que eu faço com ele? Tanto que das nossas reuniões estratégicas com o empresário, eu digo assim, eu preciso de 2 horas contigo. Meia hora nós vamos analisar o passado, mensalmente. E hora e meia nós vamos falar futuro. Qual é a tendência? Como é que está o meu giro de caixa? Como é que está o meu estoque? É hora de vender ou não é hora? Isso, o contador é uma pessoa especializada e preparada desde que ele consiga ler as informações e traduzir numa linguagem administrativa e empresarial para o usuário da informação. E planejamento é tudo. Planejar para acertar, não é? Planejamento, execução e acompanhamento. Juliano, vamos falar da outra empresa, então, que você também é sócio da Guapo, Sucessão e Governança, e trabalha com sucessão e proteção patrimonial. Vamos aprofundar na questão de como deve ser feita de forma planejada a passagem de comando entre gerações, por exemplo, de pai para filho. Como acontece essa transição? Sabe que a empresa, a Guapo, tem 11 anos e ela nasceu quando nós vimos um planejamento sucessório dar certo na prática. Quando um dos nossos clientes, e a quem eu me reporto com toda a gratidão, que a Impacto nasceu dele, que foi o senhor Paulo Teixeira, sócio da partiu para outro plano, nós vimos que os planejamentos de organização societária, tributária, deu certo. Aí nós nos unimos, junto com o advogado, meu sócio, Dr. Márcio, especialista no agronegócio e direito de família, para montarmos a Guapo sob 2 viés, certo? O primeiro, você falou muito bem, o planejamento da sucessão da primeira para a segunda ou da segunda para a terceira geração é um processo, não é um evento. Porque a gente tem o dogma de dizer, vou falar de sucessão, estou matando meu pai. Não, é um projeto de aproveitar a experiência de quem já viveu, a escola da vida, junto com a geração mais nova, que está com mais energia, com técnicas mais modernas. Como é que a gente faz, certo? É um tripé, tá, Giovana? É um tripé. Primeiro, eles têm que estar equilibrados. É um tripé da família. A gente estuda a cultura familiar, porque aqui é uma relação de afeto,
Normalmente, sadias e famílias sadias, os pais amam os filhos e vice-versa. É o que esperamos. É o que a gente espera. Aí depois a família trabalha e constitui um patrimônio, certo? O patrimônio aqui no sentido de bens, de terras, de empresas, de dinheiro. É uma relação de dinheiro fria. E aqui tem embaixo que a gente fica invisível, que é uma relação de gestão. Quem faz o quê? Quem cuida da empresa? Quem faz as compras? Quem vai cuidar do pai e da mãe lá na frente? É uma relação de poder, certo? Porque tem o queridinho, certo? Aí vem os cônjuges que enxergam isso de outra forma, ainda mais numa sociedade, né, a nossa, que casa e separa, está muito em voga. Então, a gente tem que proteger o patrimônio para que ele perpetue nas gerações, certo? Então, esse é um trabalho. E o outro é da gente participar do conselhos de família, certo? Conselhos de gestão, onde a gente envolve quem está participando na gestão, quem é o membro da família, quem está na empresa, para procurar mediar esses assuntos, planejando a empresa daqui para frente. Sim, porque nós estamos diante de relações que se tornam complexas. E a sucessão patrimonial não é apenas uma transferência de bens, mas é uma continuidade de valores, né? Nós estamos falando de propósito e... legado. De legado, de um futuro, do que está por vir. Perfeito, né? E quando se faz uma sucessão bem feita, eu compreendo que a questão jurídica também fica assegurada. Importantíssimo, e o futuro agradece, não é? Porque é só lá na frente que as famílias vão perceber que esse planejamento foi providencial aqui, hoje no presente. Hoje, e profissional. Por isso que nós temos lá na Guapo a visão jurídica, certo? E a visão contábil e administrativa. Né? Hoje tem várias ferramentas, criação de holdings, testamento, acordo familiar, certo? Mas não tem, Giovana, uma regra, uma receita de bolo específica. Não tem. Por quê? Porque depende da estrutura familiar, depende do patrimônio, depende do que quer fazer com esse patrimônio. Então, por isso é um estudo muito complexo. Um estudo aprofundado. É isso aí. Então, para ratificar, a Guapo trabalha justamente com proteção patrimonial, trabalha com desoneração tributária e estruturação societária. Pilares fundamentais para garantir, então, esse é o tripé. Esse tripé e essa segurança familiar. É bem nesse sentido. Proteção patrimonial para que o patrimônio permaneça na família, desoneração tributária para que dentro desse contexto a gente pague o mínimo de imposto possível, o mínimo, não estamos dizendo de eliminar imposto, né? E o governo, né, está cada vez mais ágil, cada vez precisando arrecadar mais, cada vez mais esperto, então nós temos que nos preparar em cima disso, né? E sempre digo, entrarmos em ação. Trabalharmos dentro da lei, certo? Sim. Planejamento, certo? E a terceira é um planejamento societário, dizermos de como que fica, já definir regras, se alguém quer comprar, quer vender cotas, porque tudo que é acordado antes, certo? A possibilidade do conflito posterior é menor. É menor. Bem, já falamos então da Impacto, já falamos da Guapo, que tem atuações bastante relevantes, né, para a classe empresarial e também para a pessoa física, né? Estamos falando também do agronegócio. E para concluir a nossa entrevista, você que está à frente de grandes negócios, são negócios amplos e que requer bastante qualidade, bastante excelência e dinamismo nessas relações, nós queremos saber como você consegue conciliar tantas responsabilidades ao mesmo tempo. Existe um segredo? Muito boa a tua pergunta, Giovana. Sabe o que? Nós estamos falando de tempo, né? Tempo. Tempo para mim é uma questão de prioridade, certo? De priorizar. E aí, quando fala isso, tem uma palavra também muito chave, equilíbrio. Entre a vida profissional, porque sim, ganhar dinheiro é importante, certo? De fato. A vida familiar, porque a família é a base, é o que sustenta um pilar muito forte. E eu vou botar um outro pilar aqui que para mim também me acompanha muito. Eu chamo do pilar espiritual, que é acreditar num ser superior e acreditar que tu fazendo a tua parte, o Pai Celestial faz a parte dele. É a nossa fé. É a nossa fé, E seja ela dentro de cada um com a sua crença. Tá? Então, respeitando as crenças, não é? Exatamente. Então eu procuro ter tempo de dedicação em cada um e principalmente estar presente no momento, certo? A tua energia mental, bom, se eu estou dentro do trabalho, eu tenho que estar focado nisso. No trabalho, o que eu procurei ver? E até para a questão de tempo.
né, e que eu vejo assim, trabalhe com pessoas, certo, que também tem essa linha de raciocínio. Então hoje lá no Impacto, nós somos em 65 colaboradores, eu tenho uma equipe operacional que funciona. Tenho lá 3 sócios que vão tocando o dia a dia, que possibilitem eu estar aqui contigo, sabendo que lá está funcionando tudo na parte operacional e que cabe a minha visão institucional da empresa. Com a família, quando eu estou junto, eu tenho que estar dedicando um tempo no relacionamento para o filho, para a neta, certo? Então tudo isso são momentos que tu tem que estar presente agora, né? Agora. Então, e saber separar cada um deles. Bota os compartimentos. Claro que às vezes está tudo meio interligado, mas cria compartimentos para separados. Poder corresponder a todas as expectativas. E Giovana, segundo, não te cobra tanto, certo? Vamos por etapas, certo? Aprende a ver e criar metas de acordo com as etapas da tua vida. Certo? Das etapas, 20 anos, 30 anos, 40 anos, monta essas etapas, né? E também, o que a gente estuda, quando tu tem que dar um trabalho, que tem que dar um prazo meio estipulado, dá para quem está ocupado. Porque quanto mais tu tiver ocupado, mais tempo tu vai ter, porque a tua mente vai agilizar mais rápido. Concordo com você. Então, eu procuro estar assim, eu tenho que estar sempre ocupado. Sempre ocupado, mas sim, devidos compartilhamentos para que tenha também momentos de lazer. Ocupado positivamente. Positivamente. A mente tem que estar só com visão positiva, certo? Vamos em frente, vamos. É isso que eu digo para minha equipe, né? Excelente suas considerações, um grande exemplo a ser seguido aqui. Recebemos uma aula aqui hoje no jornal. Então é isso, tempo bem gerido com a empresa, gerido com a família, e equipe forte são pilares do sucesso sustentável. Sustentável, perfeito. Sustentável é a chave, né? Sustentável é a chave. Juliano, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa concedida ao Jornal. Obrigada por compartilhar conosco sua trajetória de sucesso, certamente que inspirou novos olhares para o empreendedorismo, para investir, para progredir nos negócios, né? Uma grande inspiração aí para quem está projetando os seus negócios e para quem quer dar continuidade, não é? E não desistindo nunca. Então, sua receita de sucesso foi muito importante. Foi uma verdadeira honra tê-lo aqui no programa e é claro que o Jornal continua à sua disposição. Giovana, mais uma vez eu que agradeço aqui a oportunidade, né? E para finalizar, muito boa tuas considerações. Não desistir nunca, porque quando nós vencemos uma etapa, já vem a outra. Verdade. E assim por diante. É uma escalinha, uma escada de crescimento perene e vamos fazer com que essa escada, né, a gente vá aproveitando o caminho, alegre e feliz, como eu posso dizer que hoje nós estamos, né? É verdade. Estamos de bem com a vida. Isso torna as coisas tudo mais fácil. Isso aí, e não desistir jamais. Jamais. Muito obrigada. A seguir, no bloco direito, a presença do promotor de justiça, Dr. Joel Oliveira Dutra. Volto em instantes.